Boa tarde, meus queridos. A paz do Senhor para todos. Gente, o meu vídeo hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser sobre testemunhos, né? E bênção que Deus tem feito na minha vida. Pessoal, é assim. Eu quero falar para vocês que é assim, a gente que não serve ao Senhor, muitas vezes, nós temos dúvidas, nós não temos fé. Eu digo porque já aconteceu comigo. E não são todos, que muitas pessoas têm uma fé inabalável. E eu não vou dizer para você que eu não tenho fé. Eu sempre, as dúvidas que eu tinha era de acordo com o meu merecimento. Que na verdade, né, a gente nem merece nada. Mas assim, digamos, se eu não faço a vontade do Senhor, então também eu não posso cobrar nada do meu Senhor. E se eu não faço nada, então nós não fizemos nada, então nós não podemos cobrar, pedir. A gente tem o direito, porque já tem o nome pedir, se vos dá. E é assim, gente, aí deixa eu contar, que já aconteceu comigo há mais ou menos aproximadamente uns 2 anos e poucos atrás. Eu ia para o centro, né, comprar algumas coisas daqui de onde eu moro, e ao atravessar aqui, pessoal, tem uns ônibus que passam que ele para no lugar que não é parada. Agora veja, eu parei para tomar esse ônibus e se o ônibus estava parado, quem vinha atrás estava vendo que ele estava parado. Principalmente nessa área que eu moro, tem os ônibus grandes que vai para o centro da cidade que tem paradas e esse pequeno não tem paradas. E para ele, né? E assim, quando eu atravessei, o motorista já estava parado, me esperou atravessar. Quando eu atravessei, que eu fui subir, né? Que aqui, esses ônibus pequenos, a gente entra pela frente, né? A maioria dos ônibus, né? Então, antigamente era da parte de trás que a gente subia. Aí, gente, quando eu atravessei, que eu faço assim para subir, aí veio uma moto em cheia e acertou em mim. O impacto foi tão grande, pessoal. Eu vou dizer para vocês, eu não caí. Já começou o livramento de Deus por aí, porque era para eu ter caído. E eu não caí. Quem caiu foi ele, que o impacto foi grande, que jogou ele no muro. Então, pessoal, eu não tive nada. Continuei minha viagem e teve discussões no ônibus, porque ele entrou na mão errada. E muitas pessoas mandando ir para o hospital. Eu falei, mas eu não estou sentindo nada. Eu estava sentindo a dor, mas assim, tipo, não era dor não era dor de eu ir para o hospital. E também, assim, às vezes, quando a gente vai fazer um compromisso, a gente às vezes dá preferência para o compromisso. E eu pensei que futuramente, né, que ia acontecer alguma coisa e não tive nada, né? E eu já comecei a agradecer ao Senhor por aí. E aí, quando foi, pessoal, mais ou menos, é, esse acontecido faz uns 2 anos e pouco, mas nesse intermédio aí, nesse meio tempo aí, surgiu um nódulo no meu seio. Mais ou menos já estava o tamanho de um grão de feijão. E, e eu lembrei, pessoal, que poderia ter sido dessa batida que eu tomei. Só que aí eu comecei a andar, né? E eu andei, quando eu fui para o hospital, tudinho fiz os exames que fazem de mama e já fiquei meio assim, né, com o resultado. Na mesma hora eles encontraram, né, esse nódulo e o resultado foi negativo. Era, era normal. E eu expliquei para eles também que eu tinha levado essa batida e, e aí ele disse, pode ter sido disso mesmo. Aí, gente, mais para frente, comecei a andar, que eu sempre faço meus exames, prevenções. Comecei a andar, aí uma médica botava para outra. Leve para tal doutora. Aí pronto, eu peguei, levei o exame. Aí, na mesma hora, no primeiro exame, ela já viu coisa. Aí pegou, mandou
mandou para outra. Aí a outra pegou, me mandou para outra, já mandou para outra. Quando eu cheguei lá na outra, e isso, gente, já fazia mais de ano eu andando com esse negócio de SUS, como é que se fala? De olho na consulta. E, e elas já tinham falado, as duas primeiras que eu fui, que eu ia fazer uma cirurgia. Eu tinha que ter que fazer uma cirurgia. Eu estava com vários cistos no útero, nos ovários. Aí chegando lá, aí ela olhou meus exames, aí ela disse, esses exames já foi mandado de. Aí falou o nome da doutora. Aí eu disse assim, foi, aí elas disseram que provavelmente eu vou me operar. Aí ela pegou e disse assim, mas seus exames estão todos bons, eu não estou vendo nada, não tem nada aqui nos seus exames. E eu sentada na cadeira assim, de frente para ela, eu escutei no meu ouvido, nesse ouvido aqui, eu te curei. Eu comecei a me arrepiar na sala. Aí eu disse, eu fiquei assim, congelada. Eu fiquei. Mesmo assim, pessoal, bem alto no meu ouvido, eu te curei. Aí ela pegou e disse assim, nem remédio eu vou passar para você. Aí ela passou para mim só uma pomadinha normal, passou uma pomada para mim e disse que era lubrificante, porque eu estou na fase, eu estou na menopausa e a gente precisa usar por causa de ressecamento no útero. Aí, gente, aí, ela pegou e disse assim, eu vou passar mais um exame para você por passar. Aí, quando chegou aqui em casa, que é muito difícil você conseguir uma ficha, aí, uma semana após, eu paguei uma moça, que ela cobra R$ 50, e terminou que o SUS nem me chamou, né? E eu pessoal, eu ainda insisti para fazer, para dizer para ela, como é que se diz? Eu ia voltar lá, só para dizer para ela. Antes de eu fazer o exame, que o Senhor tinha dito que me curou, eu disse, eu vou voltar para dizer a ela, o Senhor me curou. Só que não veio esse. Até hoje, isso já faz quase um ano, e não ligaram, o de olho na consulta não ligou. Aí eu fui para a igreja, pessoal, desde o primeiro que eu dei, aqui eu agradeci ao Senhor, né? Agradeci, falei que tinha uma graça para agradecer. Aí pronto, aí não deu nada. E também, gente, veja bem, em 2011, meu filho foi preso. Era um menino que trabalhava, começou a trabalhar aos 15 anos. Nunca se envolveu em droga e nada errado, mas só que começou a andar com as más companhias. E, ao mesmo tempo, também, eu digo, gente, que às vezes é má companhia e não é. Eu costumo dizer que tem gente que parece que só quer empurrãozinho. Porque, assim, ele ganhava o salário, só que ele tinha ambições. É tanto que, hoje em dia, ele vive bem, mas porque hoje em dia ele corre atrás, né? Começou a vender gás de cozinha para os outros, depois começou a comprar os bujão vazio para ele mesmo, e começou a vender, né? Minha filha financiou um carro para ele. E quando a minha filha financiou um carro para ele já tinha o carro foi 21 mil, ele tinha 7 e pagou o resto com próprios gás que ele começou a trabalhar e vender para ele. E hoje em dia ele trabalha para ele, né? Porque a gente ajudou ele a comprar o carro e a gente tinha que dar uma confiança. E até assim, gente, né, pelas coisas que tinham acontecido com ele, se ele fosse falar com a minha filha, ela ia dizer não. Mas ele disse assim, que eles me chamam de Inha. Ele disse, Inha, pediu para me falar com ela, eu disse, eita, rapaz, eita, filho, eu não sei não, vice. Eu posso até falar, mas eu acho que não. Eu acho que ela não vai, não. Que é a minha filha Andresa. Aí que ela tem cartões, pessoal, alto e tem nome, sabe? Aí faz o quê? Eu acho que faz uns 15 anos que ela tem o cartão do IPA aí que subiu muito. E o IPA é pelo Itaú. Então eles ofereciam carro, oferecia apartamento.